A compra de uma casa pode se tornar uma obsessão tal que pode levar um distinto GNU à loucura. Vou ser mais específico. Mas antes, música! É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Mas eu quero! Cathy tinha perto de 50 anos. Vivia na Califórnia e carregava consigo uma mistura curiosa de ansiedade, frustração e aquela convicção profunda de quem acredita que a vida lhe deve alguma coisa. Ela queria comprar uma casa para viver com o marido e a filha, uma filha com deficiência que exigia cuidados específicos e por isso devia obter um espaço muito concreto. Nada de escadas e nada de desníveis. Não era capricho, era uma necessidade. A Cathy procurou durante meses, talvez anos, com uma persistência de quem acredita que a casa certa existe e que quando aparecer vai brilhar como um sinal divino. Tipo isso. E um dia, em 2011, lá estava ela. A casa perfeita. Não era bonita apenas, mas era a tal. Daquelas que fazem o coração e a cabeça dizer isto é meu! Antes mesmo de existir qualquer papel assinado. Naquele instante, a Cathy não via uma casa. Ela via um destino. Falou com o agente imobiliário, fez uma proposta e ficou à espera, convencida de que aquela história já estava escrita a tinta permanente. O problema é que do outro lado também existiam outros protagonistas, a Janice e o Jerry, que apetece-me chamar Tom and Jerry. Bom, era um casal jovem com filhos, com contas para pagar como qualquer um e uma decisão enorme nas mãos. Eles também queriam aquela casa e, ao contrário da Cathy, colocaram tudo o que tinham em cima da mesa. Todas as poupanças de uma vida. E entre telefonemas mal feitos, prazos falhados ou simplesmente o azar, a proposta da senhora Cathy não entrou a tempo e a casa ficou para a Janice e o Jerry. O Tom e Jerry. E aqui nasce a tragédia pessoal da Cathy, embora ela própria a encare como uma injustiça histórica. Para ela, aquilo não foi perder uma casa, foi ser roubada. Catunes! Como se duas pessoas desconhecidas tivessem ousado ocupar um lugar que lhe pertencia por direito. Primeiro veio a tristeza, depois a raiva e logo a seguir aquela fase perigosa, em que alguém decide que ainda pode resolver tudo com uma carta educada. A Cathy escreveu a Tom e Jerry, a Janice e o Jerry, com um tom aparentemente cordial e ofereceu mais $100,000 do que eles tinham pago. Era uma proposta irrecusável, pelo menos na cabeça dela. E a resposta que ela teve foi silêncio. E o silêncio para a Cathy não foi apenas uma recusa, foi um challenge. E a partir desse momento, tudo virou de pernas para o ar, na cabeça da Cathy, que decidiu que, se não podia ter a casa, ninguém podia viver lá! Viver lá em paz. O plano não surgiu de uma vez, foi uma coleção de ideias mesquinhas, criativas e profundamente perturbadoras. Começou assim, e vamos ter atenção a esta Cathy. Ela colocou a casa deles à venda em sites imobiliários, como se fosse a legítima proprietária. E de um dia para o outro, estranhos começaram a tocar à porta do Tom e Jerry. Todos muito educados, todos muito confusos. Posso ver a casa? A confusão instalou-se. A seguir, seguiam-se encomendas para a casa deles, com contas absurdas, incluindo uma fatura de fraldas para adulto. Pelo amor de Deus. No Halloween, a menina Cathy levou a sua parvoíce
Um pouco mais longe, esta menina, que já devia ter juízo na cabeça, vestia-se como se fosse para pedir doces. E apareceu à porta, sorridente, curiosa, mas era apenas como aquelas vizinhas da frente que querem ver o interior da casa. Bandida, pá. No Natal, esta linda menina conseguiu contactar os correios e, além disso, conseguir que se suspendesse a entrega da correspondência para a casa deles. Portanto, presentes desapareceram, cartas não chegaram e a sensação de que algo estava errado começou a ganhar um ligeiro peso. A seguir, no ano novo, a criatividade atingiu um outro patamar. Um anúncio online, Jesus, prometia uma grande festa com um barril de cerveja na casa da Janice e do Jerry. Imaginem lá quem é que fez este anúncio. A Kathy. Resultado, apareceram à porta deles adolescentes gnus bêbados, pais furiosos, e o casal ficou completamente perdido no meio deste caos. Até aqui tudo parecia uma sucessão de partidas de mau gosto, não é? Daquelas que alguém conta no jantar com os amigos, para que todos fiquem às gargalhadas. Mas a Kathy não ficou por aí. Ela enviou cartas aos vizinhos. Vizinhos do Tom e Jerry, pronto. Vizinhos deles, a dizer, de forma oficial, que havia um agressor sexual que vivia na rua deles que se chamava Jerry. E de repente os olhares mudaram dos vizinhos, os cumprimentos desapareceram e a desconfiança tomou conta do bairro. E não fica por aqui. No dia dos namorados, a coisa descambou para o absurdo. Cartões românticos começaram a chegar à casa dos vizinhos, todos assinados com o nome de Jerry. E claro que estes cartões eram direcionados às mulheres que viviam nesses lugares com os seus cônjuges. O que aconteceu? Maridos enfurecidos começaram a bater à porta do Jerry, prontos para resolver a situação à moda antiga, tipo pancada. E o Jerry, sem perceber nada, abriu a porta para ouvir ameaças, gritos e uma realidade que parecia saída de um pesadelo mal escrito. A Janice e o Jerry, Tom e Jerry, passaram do espanto ao medo. Por isso, instalaram câmaras, sistema de segurança, cercas com picos, tipo para os gatos, e até aulas de defesa pessoal tiveram de ter. Viviam numa casa que supostamente era para ter estabilidade e paz, e aquele local acabou por se tornar um campo minado. Chamaram a polícia, mas sem um rosto, sem um nome, não há provas, isto é apenas uma brincadeira de uma gnua. Até o dia em que a Kathy decidiu atravessar a linha que não devia existir. Usou o nome, a fotografia e a morada da Janice para publicar um anúncio explícito a convidar homens a aparecerem surpresa com intenções violentas. Isto não era uma fantasia privada, era um convite ao crime. O mais assustador é que alguém respondeu. Um outro gnu, um homem que apareceu à porta convencido que tinha autorização para entrar à força. Por sorte, a Janice não estava em casa, mas estava o Jerry. O confronto evitou uma tragédia por um fio de sorte. Mesmo assim, a Kathy continuou a incentivar que as pessoas contactassem, pessoas que fossem gnus, como se aquilo fosse apenas mais uma jogada de um tabuleiro imaginário na cabeça dela. Gnu! A revelação de quem era a responsável por tudo isto surgiu por acaso. A Janice, a tentar ligar os pontos de porque é que estava a acontecer, fez-a lembrar-se da carta inicial que uma mulher havia enviado para eles no início a oferecer mais de 10 mil euros do que aquilo que eles pagaram pela casa. Procurou o nome, encontrou um perfil nas redes sociais e reconheceu imediatamente a mulher que tinha aparecido no Halloween e a máscara caiu. A polícia finalmente, com a pista concreta, com uma cara, com o nome, investigou, rastreou os anúncios e chegou à senhora Kathy. A prisão veio a seguir, juntamente com um acordo judicial que resultou em prisão domiciliária e liberdade condicional para esta mulher. O fecho desta história tem um toquezinho de ironia difícil de ignorar. A Kathy acabou por comprar outra casa. Pronto, esta mulher conseguiu. Tudo normal.
não fosse um detalhe delicioso de que a casa da Kathy passaria a estar a mais de 1 quilómetro da casa do Tom and Jerry. Ou seja, uma distância curta demais para quem andou a fazer porcaria com obsessões e longe demais para quem achava que uma casa podia justificar perder completamente a noção da realidade. Moral da história, que é aquela que nós estávamos todos à espera. Quando uma pessoa confunde um desejo com direito absoluto, qualquer contratempo passa a parecer uma provocação pessoal. Epá, vamos fazer uma t-shirt disto, não é? Ou não? Acreditem, se fosse para ajudar alguém, esta mulher não tinha esta criatividade. Por isso, em alto e bom som, digam nos carros, onde vocês estiverem, ouvir isto, bem alto, a seguinte denominação. Canoe! É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto.